Ação e reação, capítulo 14, parte A, resgate interrompido. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival, que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caísse sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta, e as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília, até noite alta, agoniava-se o espírito observando Ildeu, Estroína alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos, a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando, intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como a mulher ideal. Cotejava-a com a esmaecida figura da esposa que as dificuldades acabrunhavam, e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e em armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais ainda estão vivos. A pobre criatura, em lágrimas, emudecia, mas, sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. Ildeu avançava sobre o miúdo, interventor a sopapos, clamando com insofriável revolta. Saia daqui! Saia daqui! E qual, se o Petis não lhe fora filho, mas adversário, confesso, acrescentava cerrando os punhos. Tenho gana de matá-lo, todas as noites esta mesma pantomina. Bandido, palhaço! O menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto,
Se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação em benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros serviços de serviço sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefa que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se ao jugo, mas debalde. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que a senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos, vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava e o deu, embora sorrisse, exteriorizava a nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos certa feita em atividade assistencial, ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando, inquieto, a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria ir o Deu
aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se recolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta. Com o coração precípite, e lanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em um corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, papaizinho, não mate, não mate. E o deu a esse tempo já se encontrava à porta, guardando a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher, bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Judeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os reprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Judeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguira prever. E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a feição de vítima: realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos: suicídio ou desquite.